Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês o passo a passo da construção da mesa Touch Sensitive, uma mesa que ficou exposta lá na Mega Artesanal e sem dúvida foi um sucesso muito grande, o pessoal gostou bastante do resultado. Um projeto que eu já tinha há tempo, já que eu queria fazer, e aí eu sentei com o pessoal da VIP Resina, com o pessoal da Top Epox e a gente conseguiu executar esse projeto fantástico. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! A gente fez os cortes das pranchas para poder fazer o quê? A união delas. O que acontece? O topo dessa prancha não está alinhado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui nas morsas laterais para poder passar aqui a plana e poder acertar para eu poder fazer a junção. O que eu vou fazer agora? Depois que eu acertei aqui o topo, eu vou fazer algumas marcações para eu ter depois uma referência na hora de colocar a fresadura de junção aqui nessa linha. Então eu vou, como eu quero deixar ela bem marcada, eu vou colocar mais ou menos aqui de 10 em 10 para poder ir colocando as bolachas depois. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre essa fresa de junção, como utilizar. Vou pegar essas marcações, eu tenho umas linhas aqui de marcação do aparelho, eu vou posicionar aqui nessa linha aqui, venho aqui, seguro aqui, procuro prender de forma correta aqui e faço o furo para poder colocar as bolachas aqui. Vou fazer isso durante toda a extensão aqui das marcações que eu fiz dessa madeira. Eu já fiz o furo aqui nessa prancha, agora eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a fresagem desse lado aqui, para não fresar, de forma errada. Eu tenho que fresar com essa parte para cima. Por quê? Porque como aqui ele está mais para cima no furo, eu vou colocar dois em cada junção, eu vou fazer o furo então agora aqui em cima. Então o que eu faço? Eu tiro esta madeira daqui e trago esta para cá, para eu fazer o furo no mesmo sentido que a outra madeira, para não ter perigo de não encaixar as bolachas. O que eu vou fazer desse lado aqui? Eu vou riscar também mais ou menos uma distância de 10 centímetros. Mais ou menos. Não há necessidade de eu ficar na mesma linha que a outra lá de baixo que foi feita. Eu preciso aqui de resistência, então o ideal até que ela vá intercalando aqui para poder prender melhor a madeira. Portanto, não precisa ser um padrão nesse caso aqui. Em alguns casos, em outras situações, eu preciso alinhar, mas aí se eu tivesse alinhado, eu teria marcado de uma outra forma para poder seguir a mesma sequência. Aqui é uma simples marcação a olho para que eu tenha uma maior aderência. Já fiz lá embaixo, agora eu vou fazer desse outro lado aqui. Posiciono aqui, são marcações para eu poder fazer o furo certinho.
Olha só. Legal, né? Que lindo, hein? Aí, Marcelão, agora é com você lá, hein? Pronto. A mesa está aqui de volta. O Rogério lá da Top Epoxy, o que ele fez? Ele utilizou uma CNC com uma fresa de 12 milímetros. Então eu tenho aqui de espaço entre os meus hexágonos 12 milímetros. Essa prancha tem mais ou menos 3 centímetros, 4 milímetros. O que ele fez? Ele aprofundou 3 centímetros para que eu fique com uma camada aqui embaixo. Não é uma mesa transpassada agora nesse momento. Esses 4 milímetros vão servir para mim de contenção aqui, para que a gente possa despejar a resina aqui e ela permanecer aqui. Essa vai ser minha única contenção, esse próprio tampo. Eu vou passar uma lixa 150, só para dar um acabamento, tirar algumas marquinhas, algumas rebarbas que ficaram muito pouco trabalho manual aqui, para poder dar uma alisada, e na sequência eu começo a soltar aqui, eu vou limpar todo o berço aqui, para que não tenha nenhuma impureza, para eu poder vir passando a AVR100 e fazer a selagem. Lembrando que eu vou fazer 2 camadas de selagem. Primeiro eu vou aguardar 8 horas, na sequência eu passo, aguardo mais ou menos 8 horas, e aí sim eu venho fazendo o preenchimento da resina e vou utilizar os corantes. À medida que eu vou progredindo aqui com a mesa, a gente vai parando e vai explicando. Para fazer aqui o selamento da madeira, eu vou usar a VR100. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal explicando sobre viscosidade das resinas. Por que eu vou usar aqui a VR100? Porque ela é menos viscosa, então ela é mais fluida. O que vai acontecer? Como essa madeira aqui ela é uma madeira com bastante veio e é uma madeira macia, a tendência é ela absorver bastante esse produto. Então é importante que ela entre bastante aqui nos poros da madeira para poder selar essa madeira, e nas juntas aqui também fazer o selamento para que quando eu derrame a VR200 eu não tenha problema de nenhum vazamento, porque essa mesa, esse tampo, ele é o próprio a contenção dele. Então, se eu tiver algum vazamento aqui, fica difícil depois eu fazer a contenção. É claro que eu sei que o meu maior risco está no meio, porque foi feita a junção das madeiras. Então eu vou procurar o quê? Selar bem essa parte para que eu não tenha nenhum problema. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que lá você tem como fazer os cálculos da quantidade de resina, do tipo de resina que você usa para fazer a selagem, para você poder aplicar esse tipo de produto. Quando você adquire o produto da VIP Resina, ele vem no descritivo técnico todas as informações necessárias, mesmo que você não conheça, para você poder utilizar esse produto. Portanto, ele é muito fácil de ser utilizado seguindo as regras prescritas pelo fabricante. Eu tenho aqui 300 gramas dessa resina. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o endurecedor da VR100. O que é esse endurecedor? Qual a quantidade que eu vou pôr? 50%. Está lá no descritivo técnico. Então, se eu coloquei 300, eu vou colocar 150 gramas desse produto para poder fazer a mistura, a perfeita homogeneização, para poder fazer a selagem dessa madeira. Eu estou usando uma madeira lixada. Passei aqui uma lixinha 150 para poder preparar essa madeira aqui, para que ela não solte aqui madeirinha, fiapos aqui dentro da resina. Nesse processo é bastante importante que você faça uma boa mistura. Portanto, não adianta você ter pressa. Então, o correto aqui é você fazer uma boa homogeneização, vai subindo aqui a madeirinha, vai pegando essas partes aqui que vão ficando aqui na parede do copo, vai reintegrando com o sistema aqui, tira da madeira e devolve aqui para a mistura, para você conseguir ir trazendo todo o sistema para essa mistura. Esse momento é bastante importante. Portanto, se você fizer uma correta homogeneização, uma perfeita mistura, o teu trabalho vai render muito mais e você não vai ter perda de material.
Uma olhadinha para ver se a resina secou. Apliquei aqui a segunda camada de resina. A mesa está pronta agora para a gente poder fazer o preenchimento. O que acontece? Eu acabei não gravando, mas eu coloquei aqui, ela não vazou. Ela não vazou. Por segurança, eu coloquei aqui atrás uma fita em todo o entorno aqui. Essa parte aqui era da cola do adesivo que tinha ficado aqui desse lado, que acabou escorrendo para esse lado, e eu estou selando ela para não ter nenhum perigo. Eu estou utilizando aqui uma fita metálica que é fácil de você encontrar em material de construção, é só pedir fita metálica, eles te passam essa fita adesiva metálica. É uma fita bastante aderente e eu uso bastante quando eu vou fazer, que eu vou colocar a resina, eu acabo utilizando ela sempre que posso. Como ela é flexível, ela fica mais fácil aqui de eu criar uma contenção ao invés de fazer aquele berço, aquela coisa toda para poder colocar resina. Isso aqui é o suficiente. Eu não coloquei muita resina do outro lado, mas de qualquer forma não vazou, mas para garantir acabei colocando essa fita, porque como agora eu vou subir 3 centímetros de resina, eu optei por essa redundância de segurança. Porque se depois vazar, eu vou ter problema de contenção, então eu prefiro garantir dessa forma para não ter nenhuma dor de cabeça. Aqui. Eu peguei 2 kg de resina de um lado, 2 kg de resina do outro e fiz a mistura numa tonalidade de amarelo, misturando elas para que elas ficassem na mesma tonalidade. Então, se eu tenho 2 kg de resina, eu vou colocar mais 1 kg de endurecedor para dar um total de 3. Os cálculos que eu fiz para essa mesa deu 6 litros, aproximadamente. Eu tenho vídeo aqui no canal explicando como é que vocês fazem os cálculos de quantidade de consumo de resina. Uma coisa importante é que eu não coloquei endurecedor, por quê? Porque se eu precisar de mais resina, eu não vou ter depois que fazer mistura e tentar chegar na mesma tonalidade, eu não vou conseguir. Então, para não ter perigo de eu perder resina ou faltar resina, eu fiz essa mistura, cada uma no seu pote, e eu vou colocar agora aqui 1 kg de endurecedor e vou despejar na mesa. Se faltar, eu tenho mais um pouco aqui. Então, eu posso ir dosando aos poucos para eu não perder bastante resina e nem perder bastante endurecedor. Então, eu vou dosando na medida do necessário. Claro que se faltar, é muito complicado, porque na hora de eu colocar o amarelo novamente, para chegar na mesma tonalidade, fica difícil. No entanto, eu coloquei aqui 4 quilos e usei um frasco do corante amarelo. Então, mais ou menos, eu consigo tentar chegar próximo. Por isso, não é bom você deixar faltar resina. É bom que sobre um pouquinho para que você não tenha diferença de tonalidade. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1 kg de endurecedor para poder dar um total de 3 e começar a despejar na mesa. Pronto, a resina está seca, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou tirar aqui essa contenção que eu fiz aqui com silicone, para a gente poder levar lá para o Rogério da Top Epox, para ele poder fazer o quê? Nós vamos fazer uma primeira passada aqui para poder aplainar aqui, e depois nós vamos aplainar lá embaixo. Por que isso? Porque na hora de passar na CNC, para não dar diferença na parte de baixo no rebaixo, que a gente vai precisar ficar aqui nesse miolo com 4 milímetros, bem próximo do sensor, que é a distância que o sensor suporta, para no momento em que eu tocar, o sensor ir acionando. Então, se eu colocar um pouquinho mais, 4, 5, 6 milímetros, eu posso ter algum problema com o sensor e ele acaba aqui não acendendo.
Por isso ele precisa ser exatamente 4 milímetros ou menos, até 3 milímetros, para a gente poder ter uma boa sensibilidade no momento em que eu tocar, e na área que eu for tocando, ele vai acendendo e vai fazendo o efeito de luzes. Então agora eu vou soltar aqui, tirar essa borracha aqui, esse silicone em toda a mesa, tirar a fita aqui na parte de baixo, que foi posta uma fita aqui na parte de baixo, e a gente vai levar a mesa lá para o Rogério da Top Epoxy, para ele poder usinar essa parte aqui, que sem a CNC ia ficar muito difícil da gente fazer esse projeto. A parte da marcenaria. O que aconteceu aqui? A mesa ela tem um padrão para eu poder colocar lá no balcão, no stand da Vi. Então, para eu poder colocar esse balcão aqui, essa mesa encaixado lá, eu precisaria ter 40 centímetros de largura por 1,19 de comprimento, para que ele possa encaixar lá na moldura. Portanto, eu tive que cortar a mesa para poder fazer essa moldura aqui um pouquinho mais alta, para depois eu poder fechar ela e não aparecer o sistema elétrico. Eu vou lixar agora aqui em cima com uma lixa 120 e uma lixa 220. O objetivo aqui não é deixar o brilho da resina, mostrar a translucidez da resina. Porque se eu fizesse isso, o sistema elétrico que passa aqui por baixo ia ficar visível. Eu não ia ter como esconder essa parte aqui e os fios todos iam ficar aparecendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou só inclinar aqui esses cabos para eu poder fazer uma guarnição aqui. Vou colocar umas madeirinhas aqui de suporte desse lado aqui também, para poder fechar com um compensado de 6 milímetros para poder fazer o fundo. Como essa mesa aqui, esse tampo, ele tem a medida certinha que vai ficar encaixado lá no balcão
E ficou, na verdade, esse vídeo aqui foi feito antes da feira. Você está vendo agora depois da feira. Para eu poder encaixar ele lá na bancada, eu precisei usar essa medida que foi me passada aqui para a gente poder fazer o corte. E a gente fez de acordo com o tamanho que passaram para poder encaixar lá. Eu não tenho agora o resultado da feira, porque o vídeo está sendo gravado antes, mas se você foi na feira, você viu o resultado lá da mesa, como é que ficou esse tampo, e aqui eu posso fazer diversas outras configurações. Então agora eu vou começar a fazer o fechamento da mesa. A fonte vai ficar na parte de baixo aqui, parafusada, porque na hora que virar a fonte fica para baixo, e para poder ligar lá na tomada, é uma fonte automática 220-110, para poder ligar ela lá na feira, para a gente poder colocar ela para funcionar. A hora que eu fechar aqui, eu viro a mesa, e aí eu mostro como é que funciona a parte funcional dessa mesa. Vou fazer o vídeo mais aqui de perto, para você ter uma ideia, é uma fonte de 5 volts, 10 amperes, e aqui eu estou fazendo as ligações. Pode perceber que ali eu tenho chips, na verdade são plaquinhas sensitive para poder colocar e fazer as ligações. Toda a ligação lá, tem bastante solda na mesma plaquinha, o que dificultou bastante aí toda a produção dessa mesa. Realmente não foi uma mesa fácil, diria até que é um projeto mais difícil que eu fiz até agora, com bastante dificuldade, aí, envolvendo diversas empresas como a VIP Resina, Top Epox, para fazer a mesa lá na CNC. Sem esse tipo de produto aí, de tecnologia, ficaria muito difícil fazer essa mesa, levaria muitos meses para produzir todo esse resultado que foi feito em 15 dias. E a gente tem o nosso tampo. Eu já tinha testado, se desse algum problema eu tinha arrumado, e agora é só tocar, ela vai acender. Então aonde eu vou tocando, ela vai acendendo e vai apagando. Olha só que interessante essa mesa. Se eu quiser brincar aqui, eu vou brincando com a mesa. Que interessante, não? Até eu fico bobo aqui que fiz a mesa, mas a gente conseguiu fazer a mesa. Olha só, que interessante, não? Ó, ó, olha só. Fala. Que legal, né? Agora essa mesa vai lá para o stand da VIP, lá no balcão, para poder encaixar certinho nas medidas, conforme eles haviam passado. O vídeo está sendo passado depois da feira. Quem foi lá na feira acompanhou, viu a mesa de perto. Ela é muito bonita. Realmente é bastante interessante aqui esse sistema. A gente vai tocando, vai acendendo, e aqui eu vou deslizando. Claro que é uma mesa decorativa, né? Mas é uma mesa bastante bonita, que nesse caso é um tampo. Eu não fiz para mesa, não tem pé, mas depois futuramente aí, provavelmente eles vão querer colocar isso em algum lugar lá no mostruário. Trabalho em 3 mãos, VIP Resinas, Top Epox e Carpintaria Design, para poder concluir esse maravilhoso trabalho. Então estão todas funcionando, eu já havia testado, deu bastante trabalho, com certeza. Eu não domino essa parte elétrica, então tenho muito que aprender ainda, mas a gente chega lá. E vou ficando por aqui.
poder entregar a mesa. Quem vai nos recepcionar? Ô, Marcelo, beleza? Cristiano. Tudo jóia, Cristiano? Tudo jóia, seja bem-vindo aí, cara. Como é que tá? E aí, essa era a mesa? É essa aqui. Bem que a gente está nos preparativos aqui, ver as anotações que eu estou fazendo aqui. Ah, aí, olha só. Aí, ó. O que você tem aí na... Alguma observação, alguma anotação pra As gente? anotaçõezinhas, né? Tá chegando o grande dia, né? Mega Artesanal 2024. Então estão todos convidados do dia 27 ao dia 31 de julho, lá no São Paulo Expo. Vem visitar a gente, vem conhecer o Marcelo também, que fez essa mesa fantástica. Quero mostrar aqui, Marcelo? Vamos mostrar pra eles aqui, ó. Olha aí, ó. Então vem cá, ver como foi essa mesa, como foi feita, bater um papo com o Marcelão. Ficou fantástica, gente. Tá sensacional. Então é isso aí, vem visitar a gente, Mega Artesanal 2024.